Por que você aceita menos do que merece? Se você sente que vive abaixo do que poderia, talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez tenha sido falta de permissão interna. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem com honestidade. Quem definiu o quanto você merece? A maioria acredita que suas escolhas são conscientes. Mas a psicologia mostra algo diferente. O psicólogo Nathaniel Branden, um dos maiores especialistas em autoestima do século XX, defendia que o nível de autoestima determina o quanto uma pessoa está disposta a aceitar na vida. Não é apenas sobre como você se sente, é sobre o padrão que você tolera. Desde cedo, você começa a construir uma autoimagem. Ela não nasce pronta, ela é formada por experiências, críticas, comparações, fracassos, rejeições, expectativas externas. Sem perceber, você ajusta seus sonhos ao tamanho dessa imagem interna. Se você acredita que vale pouco, aceitará pouco. Albert Bandura, criador da teoria da autoeficácia, demonstrou que pessoas não agem de acordo com sua capacidade real. Elas agem de acordo com o que acreditam ser capazes de fazer. Essa diferença é invisível, mas define carreiras, relacionamentos e destinos. Duas pessoas podem ter o mesmo talento. A que acredita que consegue, age. A que duvida, recua. E com o tempo, os resultados parecem confirmar a crença inicial. Mas foi a crença que moldou a ação. Você pode não estar vivendo o seu limite. Pode estar vivendo o limite da sua crença. Existe um fenômeno estudado por Martin Seligman, chamado desamparo aprendido. Ele observou que quando alguém experimenta repetidas situações em que não tem controle, começa a acreditar que nada do que faça fará diferença. E então para de tentar, mesmo quando a porta está aberta, mesmo quando a saída existe. Imagine alguém que tentou empreender e falhou. Tentou novamente e falhou. Tentou se posicionar no trabalho e foi ignorado. No início, insiste. Depois diminui a ambição. Depois começa a dizer: talvez isso não seja para mim. E então para. Não porque não tenha capacidade, mas porque perdeu a expectativa de que suas ações mudem algo. Esse é o mecanismo invisível que reduz vidas inteiras. Você não aceita menos porque quer. Você aceita menos porque acredita que tentar mais não adianta. E essa crença raramente é questionada. A filósofa Simone de Beauvoir dizia que o maior perigo não é a limitação externa. É quando você começa a se limitar antes mesmo que o mundo limite você. Quando você diminui seus sonhos antes que alguém critique. Quando você se encaixa em espaços menores para não incomodar. Aceitar menos se torna autoproteção. Você aceita um relacionamento morno porque tem medo de ficar sozinho. Aceita um salário menor porque teme não encontrar algo melhor. Aceita menos respeito porque tem medo de perder a aprovação. Parece maturidade. Mas muitas vezes é medo sofisticado. Carol Dweck, pesquisadora da Universidade de Stanford, mostrou que pessoas com mentalidade fixa evitam desafios porque acreditam que suas capacidades são limitadas. Quando alguém acredita que não pode crescer, para de tentar crescer. E o mundo parece confirmar essa crença. Mas não é destino, é mentalidade. A vida que você tolera está diretamente ligada à imagem que você tem de si mesmo. Se no fundo você acredita que não merece mais, você nunca exigirá mais, nunca imporá limites, nunca buscará o próximo nível. E o mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa, sem drama, apenas acomodação gradual. Você começa a dizer: está bom assim, poderia ser pior, eu já estou no lucro, mas poderia ser melhor. Existe uma pergunta que muda tudo. Se eu realmente acreditasse no meu valor, o que eu não estaria aceitando hoje? Talvez você não estivesse naquele ambiente.
Talvez não tolerasse certas atitudes. Talvez estivesse tentando novamente. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa parar de se diminuir. Aceitar menos pode parecer estabilidade, mas muitas vezes é estagnação disfarçada. E o tempo não avisa quando está passando. Ele apenas passa. A mudança começa pequena. Um limite imposto. Uma conversa difícil. Um eu mereço mais, dito em silêncio. E repetido todos os dias. No próximo vídeo, vamos falar sobre como reconstruir sua autoestima depois de anos se sabotando. Porque entender é o primeiro passo. Mas reconstruir é o que muda destino. Se você busca crescimento silencioso, mais real, inscreva-se. Porque consciência muda destino.